Amanhã é Dia dos Namorados e pode ser que você vá comemorar hoje à noite, porque é sábado, ou talvez até amanhã. E eu preparei uma maquiagem bem diferente, mais fácil de fazer e super show de bola para deixar o boy, ou a gata, né, se for o seu caso, de queixo caído. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E este vídeo foi pedido lá no meu Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas para saber o que vocês gostariam de ver por aqui e não só ficar achando o que vocês querem saber. Então, se você ainda não me segue por lá, aproveita, @MaísaTesta. E se nesse momento você já tá pensando, putz, eu acho que a fulana, ou a ciclana, ou a beltrana ia gostar de um vídeo desse, de um tutorial, dessa ideia, dessa maquiagem, que também pode ser usado em outros momentos, já clica no botãozinho de compartilhar e envia esse vídeo no WhatsApp dela, no direct do Instagram, no Facebook, sei lá qual que é a rede de comunicação que você utiliza, tá? Mas não deixe de compartilhar, de curtir, porque isso é muito importante pra gente aqui no canal. Então vamos lá! Vamos lá! Eu pensei muito nessa maquiagem e no que eu usaria, mas eu também pensei de uma forma sem colocar tanta coisa assim, porque eu sei que muitas pessoas não têm uma variedade tão grande de materiais, então eu tô tentando adaptar isso para usar a menor quantidade de produto possível. Nós vamos começar pela parte dos olhos, porque vai ser um olho um pouquinho diferente e se você já tiver com a pele feita, pode ser que isso acabe te atrapalhando. Eu escolhi a paletinha Esfumadão de Respeito da Duda Fernandes, que é uma paletinha que eu já usei aqui em muitos momentos, tá? Ela é uma paleta, como vocês podem ver, que tem cores muito tradicionais, muito usáveis. Eu imagino que se você tem alguma paletinha de maquiagem em casa, muito provavelmente vai ter uma tonalidade marrom, talvez tenha uma tonalidade de preto e uma cor clarinha. É por isso que eu escolhi ela. E eu vou trabalhar com essas cores aqui porque elas são bem neutras. Então qualquer coisa que você quiser fazer com isso daqui vai ficar bom, provavelmente para qualquer tonalidade de pele e vai combinar com o batom que eu escolhi para essa maquiagem. Primeiro passo, pega um micropore, um esparadrapo, band-aid, de preferência um micropore porque o esparadrapo é muito forte, que a gente vai colar ele aqui para auxiliar a gente na direção de parte desse nosso delineado que vai ser feito com sombra. Então vai ser muito fácil de fazer, porque a gente não vai precisar se preocupar tanto com a precisão. Cara, me acompanha, vai lá, pega os trem e vem fazendo comigo que vai dar certo. Certo, agora nós vamos colar esse micropore aqui, e aí é importante que você identifique qual é o ângulo que você quer, porque assim, pode ser que você faça mais reto, um delineado mais reto, pode ser que você faça mediano e pode ser que você faça bem inclinado para cima. Isso vai ficar a seu critério. Depende também do formato do seu olho. Então, eu sempre sugiro não fazer muito reto, porque se você faz muito reto, a maioria das pessoas fica com o olhar meio caído, uma sensação de olho meio cansado. Então, faz em direção ao finalzinho da sobrancelha ou até um pouquinho menos, que eu tenho certeza que muito provavelmente vai dar mais certo. Você vai pegar aqui dessa linha de baixo, rente aos cílios inferiores, cuidado para não grudar os cílios junto, porque se isso acontecer vai ficar te incomodando. Eu já fiz muito isso. Rosto relaxado, não faz assim, não faz assim, não faz... O rosto olha reto pro espelho. E aí você mira lá aonde você imagina que você quer que esse delineado fique e cola. É um pouco esquisito, eu sempre me incomodo quando eu colo aqui, porque a hora que a gente fecha o olho, a gente sente o negócio aqui, mas tá colado certinho. E já vamos colar do outro... Não, como... Já vamos colar do outro lado, e aí do outro lado eu vou dar uma dica para vocês que eu, por exemplo, preciso necessariamente segui-la. Eu tenho um olho com um formato um pouco diferente do outro, e muitas pessoas também têm isso porque a maioria das pessoas não tem um rosto super simétrico. Então não vai tipo, desse aqui eu coloquei assim, então vou colocar assim. Coloca se orientando de forma que um lado fique colado parecido com o do outro, porque daí com a maquiagem a gente consegue driblar essa diferença de formato do olho, sabe? Quando você estiver fazendo o seu delineado, com um delineador mesmo, usa essa mesma técnica também. Olha só, então eu colei mais ou menos uma referência que eu sinto que vai ficar o delineado do mesmo jeito, tá? Dei uma ajustadinha aqui na altura, na inclinação, porque eu queria que ficasse mais inclinadinho para cima mesmo, tá? Sempre quando você colocar, você imagina que essa parte aqui é a linha do seu delineado. Então eu quero que a linha fique bem aqui e aí nós vamos começar a fazer. Eu vou preparar a pele primeiro, aplicando um pouquinho de base, pode ser corretivo. Então passe lá
um pouquinho assim. Esfumo aqui com a esponjinha. Isso aqui ajuda a uniformizar o tom da pele da pálpebra, a fixar e pigmentar melhor a sombra e também auxilia na durabilidade dessa sombra, tá? Então não pulem esse passo. Para facilitar a vida de vocês, vocês têm esse pincel de sobrancelha aqui, ó. Provavelmente você vai ter. Se você não tiver, não tem problema. Pode pegar um pincelzinho de esfumar desse aqui, mas eu vou sugerir que você aperte ele para ele ficar mais fininho. Aí a gente vai começar com a sombra mais escura, do marrom mais escuro que você tiver na paleta, no meu caso é esse aqui. E aí eu vou pegar e eu vou fazer como se fosse um delineado, aplicando então aqui rente à raiz dos cílios e rente ao micropore. E eu vou fazer da metade do olho pro final, eu não vou fazer tudo aqui, tá? Não precisa se preocupar em deixar retinho, tá? O negócio aqui não vai ser retinho e tal. E eu sugiro que você não venha com essa sombra marrom já até o final, porque a ideia é que a gente vai esfumar isso e vai chegar lá esfumando. Depois, pega uma sombra de marrom mais clarinho, que a gente vai esfumar essa com marrom mais clarinho. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Eu vou pegar essa sombra aqui do lado, o segundo tom de marrom. Eu vou dar uma apertadinha no meu pincel, porque esse pincel é muito gordinho. Dá uma batidinha para tirar o excesso. E quando você for pegar, pega de ladinho com o pincel assim. Não pega assim, tá, gente? Nada você pega assim. E aí você vai aplicar essa sombra em cima da outra e levando para cima. Não é só em cima, é para poder esfumar. Então você aplica para criar o degradê acima dela e esfuma. E aí faz um movimentozinho de vai e vem aqui, ó, pra suavizar isso aqui. Nessa hora que eu tô esfumando, eu tô esticando a sobrancelha, porque eu tenho a pálpebra caidinha. Se for o seu caso, faça isso aqui também, tá? Ou olha pra baixo assim, ó. Feito isso, a gente vai pegar o preto. Tô pegando um pincelzinho mais fininho ainda para aplicar o preto, porque é importante que a gente tenha precisão nessa sombra. Pegar um pouquinho desse preto e eu vou aplicar rente aos cílios e aqui na linha do delineado. Esse preto, ele é só para escurecer essa região, não é para parecer o preto, não é para ficar uma linha preta, entendeu? É tudo para ficar bem esfumado mesmo. Esse delineado é um delineado esfumado. E aí você vai construindo com calma. E aí volta com aquele pincel que a gente aplicou, o marrom mais escuro, só com um pouquinho de sombra e dá uma leve esfumadinha nesse preto. Com o pincel sem sombra, eu vou pegar aqui e vou dar uma esfumadinha para a sombra preencher toda essa parte da minha pálpebra que tem essa dobrinha, tá vendo? Porque daí se eu esticar o olho, vai ter sombra ali. Agora vem o charme. Eu vou pegar aquela sombra marrom mais escura, que foi como a gente iniciou, e nós vamos fazer... Eu não sei se isso é delineado que se chama, mas seria um delineado aqui na parte interna dos olhos. Olhe pra frente, imagine aonde você quer que fique esse arquinho e comece a depositar ali. Eu quero que o meu arquinho apareça dessa forma aqui, tá? Como o espaço aqui é menor, eu só vou passar o mais escuro, vou vir com o pincelzinho do preto para escurecer e depois a gente vai esfumar. Aí depois vem esfumando com o marronzinho mais claro. Agora a gente vai voltar com o corretivo ou a base e a gente vai limpar esse meinho. Então eu vou aplicar aqui, ó, porque eu preciso que esse meinho fique bem clarinho para dar o efeito que eu quero que dê. E como com a esponjinha eu não tenho muita precisão, eu vou usar um pincelzinho língua de gato. Você pode fazer isso com o dedo também, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou dando leves batidinhas, porque eu quero essa parte que a gente não fez os delineados bem clarinho. E isso ajuda a gente a delimitar melhor esse corte dos delineados também, se você tiver passado um pouquinho e tal. Chegou aqui, eu não quero mais ir com essa base pra lá, então eu vou dar batidinhas com o meu dedo pra esfumar, sem invadir o lado de lá. E eu vou trazer pra cima aqui, ó. Ficou bem mais clarinho ali, ó, tá vendo? E pra, tipo, selar essa base que a gente aplicou no meio, eu vou pegar a sombra mais clarinha da paleta, que é aquele branquinho, e vou depositar aqui, ó. E ela já tem um efeito cintilante, então já deixa até mais bonitinho e elaborado. É uma coisa mais linda. E eu aplico aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha também, tá? A mesma sombra. Inclusive, pode ser iluminador também, se vocês quiserem, tá?
Agora que nós vamos fazer um delineado, eu vou usar a caneta delineadora da linha Cat da Dylos, que é bem fininha, bem precisa, facilita muito o trabalho. E a gente vai puxar um delineado preto em toda essa parte dos olhos. E aí a grossura disso vai depender do tamanho do olho que você tem, mas eu vou te deixar a sugestão de não fazer muito grosso nesse início e também não engrossar muito aqui, porque senão a gente perde o efeito do esfumado, tá? Depois que eu faço o delineado, eu venho com a sombra marrom e dou mais uma esfumadinha aqui em cima. Essa sombra marrom não vai esfumar esse preto exatamente do delineado, porque o delineado, esse meu, por exemplo, ele não é aquele empastinho que a gente consegue esfumar, ele fica ali mesmo. Por isso que eu fiz toda essa parte desse esfumado antes. Para eu conseguir esfumar ele, eu teria que usar um lápis. Na maquiagem, você tem que ter fé, porque você tá fazendo, parece que não vai ficar bom, principalmente se você tá fazendo com a pele que não tá feita. Parece que o negócio não tá certo, mas depois quando você finaliza, acredite, confia. Eu vou repetir a parte de cima no outro olho, depois a gente tem que fazer a parte de baixo, tem mais os esquemas aqui, então calma. Prontinho, fiz nos 2 olhos, agora nós vamos tirar isso aqui, fazer a pele e depois que a gente vai finalizar. Quando você for tirar, muito cuidado, tá, gente? Porque apesar de ser um micropore, a pele do rosto é muito sensível, então não puxa de uma vez assim não, que você pode acabar machucando a pele. E de preferência, segura a pele assim, ó, pra ela não rasgar. Não rasgar a pele mesmo, tá? Porque isso aqui pode acabar arrancando um pedacinho. Ai, dói. Ai, ai. Ai, que dor! Ai, ficar bonita às vezes dói. Ai, ai, doeu. Como eu tenho a pálpebra dobradinha, ficou uma falha aqui, ó, e ficou meio tortinho, mas calma que depois eu vou resolver. Eu vou só consertar a falha do delineado mesmo, porque ela tava colada assim, eu não consegui passar aqui. Quando a gente fizer a parte de baixo, isso aqui vai emendar, vai ficar show de bola. Vamos lá! Para a pele é importante que a sua pele esteja no mínimo hidratada, a minha já está, mas ainda assim eu vou passar mais um primerzinho hidratante aqui, se você não tiver não tem problema, é só você usar hidratante mesmo, tá bom? Eu vou usar o Booster Primer Efeito Glow da Tracta, que é um produtinho novo, estou testando ele e gostando bastante por enquanto. Esse tipo de produto iluminado ajuda bastante a atenuar olheiras na maquiagem, viu, gente? Importante, nesse momento que você tá fazendo a pele, cuidado com essa região dos olhos para você não passar produto em cima do que você já fez, tá? Esse é um dos motivos, inclusive, do porquê eu não gosto de fazer o olho antes da pele. Tem que ficar tomando muito cuidado para não estragar, e é por isso também que eu faço a sobrancelha por último, para também não estragar ela com base. Esse booster aqui, ele dá uma hidratadinha na pele, ele é super leve e confortável, bem fluidozinho e deixa esse glow lindíssimo que eu tô gostando bastante de usar. Eu gosto de uma pele que tenha um viço, mas que não fique molhada, então eu gosto desse tipo de produto aqui. Para fazer a minha pele, eu vou usar a base Real Filter da Francine Elk e ela é uma base que fica um pouco escura para mim e eu vou corrigir com os pontos de iluminação na maquiagem usando a base da Mari Maria Makeup Velvet Skin como se fosse corretivo. Essa base aqui, ela deixa um efeito lindíssimo na pele, tipo de filtro de Instagram mesmo. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu testei ela, então se você quiser ver, clica nesse card aqui que você vai direto pra lá. Vou fazer a aplicação com uma esponjinha umedecida, essa daqui é a da Ruby Rose, da linha Fios, é muito boa, tem um ótimo custo-benefício, então já fica aí também a dica pra você. Pra títulos de informação, a cor que eu uso é a C01, é a mais clara da cartela e não é clarinha o suficiente pra mim, como vocês podem ver, ela dá uma diferença aqui pro tom do meu pescoço. Eu não apliquei muita base porque eu vou fazer os pontos de iluminação e isso vai aumentar a capacidade, né, de cobertura. Então vamos lá. Esses pontos de iluminação você tem que fazer com um corretivo, uma base que esteja pelo menos 2 tons abaixo do seu tom de pele. Pra mim, essa daqui é da minha cor, mas como a base tá mais escura, vai funcionar como iluminação e vai acertar essa diferença aqui. Como a gente tá fazendo uma maquiagem com um olho que é puxado, essa iluminação eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer aqui no cantinho e aqui, ó, eu vou iluminar aqui, que vai ajudar a dar essa sensação de que o olhar é mais alongado ainda. Embaixo, um pouquinho no centro do queixo, nariz e testa. Lembrando que tudo que você ilumina aumenta, então se você tem a testa ou o queixo grande, você não quer evidenciar isso, não passe o corretivo claro nessas regiões. Mesma coisa no nariz. Sempre esfume o corretivo dando batidinhas, muitas batidinhas. Nunca arrasta, porque se você arrastar, nesse momento você vai tirar a base e o corretivo vai abrir um buraco na sua maquiagem. Vale lembrar,
Se você tem um corretivo que seca muito rápido, vai fazendo essa aplicação aqui, ó, por etapas, para você não ficar com a sua maquiagem marcada depois, tá? Porque se o corretivo seca, você não consegue esfumar ele direito e acaba ficando marcada, às vezes até dá uma craquelada. Como a base não tá do tom certo, eu vou ter que fazer um corte aqui na minha bochecha e isso já vai dar uma leve sensação de que eu já até fiz um contorno escuro. Por isso até que eu escolhi essas duas bases, sabe? Então, ó, embaixo. Se você quiser fazer isso aqui para deixar o rosto mais esculpido, pode. Eu geralmente não faço, eu tô fazendo mesmo porque a base não tá no tom certo e eu não quero descer ela pro pescoço e colo. O boy vai chegar para dar um cheiro em mim e vai ficar cheio de base. Ai, Maísa, eu não tenho um negócio mais claro para fazer esses pontos de iluminação. Não tem problema, pode fazer a sua maquiagem com o que você tiver, vai ficar boa igual, tá bom? A gente tem que fazer o que pode com o que a gente tem. Olha lá, não dá a sensação de que aqui já tem um contorninho? Sim. Agora eu vou aplicar um contorno, eu vou usar o BT Blush Contour da Bruna Tavares na cor Taupe Chic, que é a mais clarinha que tem, tipo para selar essa região que já tá levemente contornada. Então eu não preciso de muito contorno aqui, porque eu já tenho aqui uma pele levemente esculpida. Eu também tô fazendo esse contorno com o intuito de deixar o rosto mais alongado para cima para combinar com os olhos. Então eu tô aplicando, ó, um pouco, pega como referência o topo da orelha. Eu tô aplicando até um pouco para cá ainda em direção à boca, tá? O contorno é opcional, se você não tem, se você não gosta, não precisa fazer. Mas ele ajuda a deixar a maquiagem com um aspecto de mais elaborada, o rosto fica, né, mais esculpidinho, querendo ou não. Tô aplicando um pouquinho aqui na testa, com o que sobra no pincel vou dar leves batidinhas aqui na lateralzinha do nariz, não aqui em cima. Lembra que eu apliquei o corretivo claro aqui? Eu tô aplicando na lateral daquele corretivo, que é só para devolver a sombra do nariz, não estou esculpindo meu nariz. E agora sim vamos pro blush. Eu vou usar o da Duda Fernandes, que é o Tô Rosa Chiclete. É um blush que já tem uma cintilância, fica simplesmente lindo. E aí, tudo que você for aplicar nessa pele que ainda não tá selada, você não arrasta não, tá, minha filha? Você vai assim, ó, dando encostadinhas, essas famosas batidinhas. E a gente vai aplicar esse blush acima do contorno, levando em direção lá à raiz do cabelo, ainda mantendo essa ideia de deixar o rostinho mais alongado. Ai, mas eu não gosto desse negócio de deixar o rosto alongado, não quero. Não tem problema, aplica o blush do jeito que você sempre aplica, tá? Eu gosto de aplicar um pouquinho em cima do nariz e a quantidade desse blush vai ficar a critério. Só faça movimentos de vai e vem circulares depois que você já selou a base com o pó do blush. Iluminador, eu vou usar o iluminador solto da Bruna Malheiros, que é o Flashing Bloom. Esse aqui é na cor Tulip, que é a mais clarinha, ele é simplesmente lindo e maravilhoso. Se você não tiver iluminador, você pode usar uma sombra cintilante nessa região também, que não tenha muito fundo de cor, tá? Cuidado com isso. Eu vou aplicar aqui no ponto alto, ó, nesse ossinho da maçã, e vou fazer uma voltinha aqui. Primeiro eu encosto assim com batidinhas, e depois eu faço movimentos circulares. Aqui na pontinha do nariz, para dar uma arrebitadinha no nariz. Um levezinho aqui em cima. Se você tiver a lombadinha em cima do nariz, não passa porque vai salientar. E arco do cupido. E agora, minha filha, nós vamos selar essa pele, porque assim, o tanto de coisa que eu passei aqui, o reboco tá pesado. Se o boy chegar aqui perto, já vai estar tudo na cara dele, na roupa dele. Então eu vou pegar o Eye Powder da Bruna Malheiros, que é o meu pó translúcido preferido. Tem vídeo dele aqui, vou deixar aqui no card se você quiser ver. E eu vou aplicar com um pincel gordinho de pó, porque apesar de ter bastante coisa, essas bases não precisam de muito para selar. Isso aqui vai garantir mais durabilidade para sua maquiagem, mais resistência e que não fique saindo cada vez que você encostar em algo ou alguém. Primeiro aplica, primeiro deposita o pó. Não tô espalhando, não tô arrastando o pincel, porque esse pó precisa fazer essa base secar. A base tem que absorver o pó. E aí depois que a gente vai tirar o excesso, tá? 20 minutos depois. Agora sim eu vou remover. Removendo, você pode até passar esse pincel por cima do blush, do contorno, do iluminador. Nada vai sair do lugar, confia. Mão leve, tá? Mão leve. Você não tá lixando uma parede. Amor, carinho com a sua pele. Vamos para a parte de baixo dos olhos, é muito simples. Lápis preto na linha d'água e rente à raiz dos cílios. Eu também vou usar o da linha Cat da Dylos, na verdade é uma lapiseira retrátil muito boa. Tem vídeo sobre esses negócios da Dylos aqui, vou deixar no card. Depois que você aplicou, a gente vai esfumar esse pretinho que tá aqui, ó, rente
a linha d'água. Eu peguei aquele pincel que eu tava aplicando a sombra preta em cima, porque ele é bem fininho e como ele já tá sujo de sombra preta, é ainda mais fácil. Movimentos de vai e vem. Eu peguei o mesmo pincel com a sombra marrom mais escura e aí eu vou só dar mais uma esfumadinha para criar um degradê aqui. Vou passar aqui abaixo da sombra preta que a gente vai criando um degradê. Depois eu peguei um pincel mais fofinho, sem sombra, para fazer movimentos de vai e vem e isso aqui tudo se fundir. Vou passar um pouquinho de lápis preto na pálpebra de cima aqui embaixo, ó. Vou fazer as sobrancelhas, isso fica a seu critério, mas vocês vão ver como que fica bem mais bonito. Eu vou usar a Brown Shape da Bruna Tavares, que é essa lapiseira que de um lado tem a lapiseira e do outro já tem a escovinha. Ela é muito prática. Olha lá como a sobrancelha acende a maquiagem. Agora, minha filha, que é o seguinte. Tem a oportunidade de você fazer algo ainda mais tchananã, mas eu vou deixar pro final porque se você não quiser, não tem problema. Vamos aplicar máscara de cílios e eu vou colocar um cílio postiço também porque eu acho que vai ficar mais show de bola. Porém, eu vou mostrar pra vocês antes só com a máscara de cílios pra vocês verem a diferença. Porque dessa forma aqui, aplicando uma boa máscara de cílios já vai ficar legal. Eu tô usando o Under Lashes também da Bruna Tavares. Meu Deus, essa mulher tem que me patrocinar. Só fala o nome dela. Como essa make ela é um efeito mais alongado, puxa os cílios assim, ó, pra lateral, pra ajudar nesse efeito, tá? Passa nos cílios inferiores também. Importante dizer que se você tiver bruma para maquiagem, que no caso eu tenho, mas eu esqueci de trazer, você vai passar a bruma antes de aplicar a máscara de cílios para não correr risco de borrar. Eu gostaria muito de aplicar inclusive, porque ajuda não só na fixação, mas reidrata a pele e tira esse aspecto de pó e de pele muito maquiada. Como eu esqueci de trazer, não vou usar. Brumas que eu indico para vocês, caso vocês estejam pensando em comprar: Bruna Malheiros, Bruna Tavares, a Ruby Rose tem umas baratinhas, eu nunca usei, mas eu já ouvi falar muito bem delas, Catarine Rio e por aí vai. Pronto, a make tá pronta, mas lembra que eu falei pra vocês que se vocês quisessem dar um tchan, um charme que ia ficar show de bola? Vem agora, é muito fácil. Você vai precisar de uma colinha de cílios e um glitter. Eu vou usar o Rose Gold da Bruna Tavares porque é o único que eu tenho numa cor mais tradicional, digamos assim. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um pouco desse glitter aqui na tampinha. Se você for usar a cola de cílios, você vai aplicar a cola de cílios e colar o glitter. Mas provavelmente se você tem glitter, você vai ter a cola de glitter também. Então eu vou pegar a minha cola de glitter e vou colocar junto com o glitter para criar uma pastinha. Pega um pincelzinho, se você não tiver, pode até ser a bundinha de uma pinça para pegar o produto e aplica em cima aqui, ó. Aí você tá pensando, pô, se era pra fazer isso, eu fazia assim direto. Não, porque se não tiver um fundo de sombra aqui, não vai ficar legal. E está pronta a maquiagem. Como eu acabei exagerando na quantidade de cola que caiu, eu aproveitei e passei um pouquinho desse glitter aqui no cantinho de baixo também. Mas isso é opcional. E se você quiser passar em outras regiões também, pode passar, porque brilhar nunca é demais. Vamos dar um close nessa make. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu particularmente acho essa maquiagem muito bonita. Eu acho que deixa os olhos bem charmosos, bem cativantes, mais sensuais. Eu escolhi o batom vermelho porque eu gosto também do batom vermelho, mas aqui você poderia até trabalhar num tom nude para deixar mais a atenção nos olhos. Eu tenho certeza que se vocês tiverem paciência, vocês vão conseguir fazer, mas façam com tempo. Não deixa para fazer de última hora não, porque é uma maquiagem muito detalhada. Então se você fizer com pressa, pode ser que o resultado não fique tão legal. Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver algum outro tipo de proposta de make que eu trago pra vocês. Beijos e até a próxima!